Cafezinho hoje está do lado de Jandira Fegali, deputada do Partido Comunista do Brasil. É um prazer agradecer, Jandira, você abrir entre uma luta pelo povo brasileiro e outra luta pelo povo brasileiro, você abriu um espaço para conversar com a gente. Eu que agradeço. Jandira, você veio da Rússia, foi uma das pessoas mais importantes convocada para ver esse registro, 100 anos da Revolução Russa, um fato histórico que mudou não só a história do país, mas nos retrata hoje a mudança no mundo. O que é que você viu lá que você possa retratar para o povo brasileiro, o povo fluminense? E como você percebe que lá viram o que ocorreram no Brasil? Antônio, primeiro agradecer o Cafezinho, que é um espaço de comunicação que tem ajudado muito a formar opinião no país, não é? E também com correspondentes fora, né? Vocês têm uma articulação grande no mundo. E essa tua pergunta ela é importante porque assim, para mim foi uma viagem magnífica, assim, emocionante demais, porque eu tive a chance de percorrer alguns caminhos que os revolucionários assim percorreram, né? E para quem milita no PCdoB, desde 1981, como eu, são 36 anos assim de militância, e que passei todos esses anos lendo, né, a história da Revolução, as suas repercussões, como também a análise crítica de fatos que lá ocorreram e vários estudos de por que essa experiência também foi derrotada, que é um estudo ainda em curso, né, que ainda não tem suas conclusões, mas perceber, porque eu fui a única representante do Parlamento brasileiro na reunião que fui, e eu lamentei isso, porque eu queria que tivessem ido 100 parlamentares nesse encontro. Foi um encontro que reuniu 85 países e 133 delegações, que foram representações de partidos comunistas, partidos operários, representações de alguns movimentos sociais nessa reunião. E independentemente das inserções diferenciadas desses partidos nos seus países, de como eles participam dessas batalhas, quer dizer, esses partidos todos se unificaram em torno de uma referência, né? Referência de luta e ao mesmo tempo de experiências nos seus países de luta pela paz, de luta por alternativas ao capitalismo, de lutas de solidariedade internacional, né? De análise da conjuntura internacional hoje. Então foi uma experiência muito interessante. E ao mesmo tempo nós conseguimos visitar algumas áreas onde aquele povo guerreiro, aquele povo russo que conseguiu se rebelar contra um regime opressor, não só do czarismo, mas do próprio governo provisório, que não dava conta, né, da miséria russa, da situação inclusive que vivenciaram na Primeira Guerra Mundial, e que acabou que aquelas contradições levaram a uma revolução que foi a primeira alternativa ao sistema capitalista que o mundo viveu, que ajudou a luta anti-imperialista em muitas nações do mundo, a luta anticolonialista em várias nações do mundo, né, que colocaram em prática o estudo do marxismo, né, e toda aquela teoria, que conseguiram mostrar que é viável a construção do socialismo no mundo e que acabaram dando em experiências que até hoje estão em vigor no mundo todo, né, com suas peculiaridades, na China, no Vietnã, em Cuba, né, e a própria Revolução Bolivariana na Venezuela. Quer dizer, há hoje exemplos no mundo inteiro que tem o vigor que tem e que são referências de lutas nacionais por conta daquela experiência, né? Ver o corpo do Lenin ali naquele... foi uma coisa... Quer dizer, são emoções que a gente vive que são para a vida toda, né? Percorrer ali aquela praça onde está o Palácio de Inverno, que hoje é o Museu Hermitage, percorrer Leningrado, hoje infelizmente trocaram o nome, tá? São Petersburgo, a Praça Vermelha de Moscou, entrar no Kremlin, quer dizer, de fato são experiências muito fortes, né, para a gente viver e estudar, chegar na Estação Finlândia, né? Então tudo isso é muito forte, né? Muito forte ver como Lenin ainda é uma referência forte para aquele povo, como Stalin ainda é uma referência forte para a população, porque era o período soviético pujante, né, da ciência, da cultura, da industrialização, do desenvolvimento. É incrível como essas referências são fortes lá, apesar da polêmica que se cria em torno dele, como eles reconhecem o papel do Stalin na derrota do nazifascismo. É incrível isso, coisa que no mundo inteiro as pessoas tentam derrotar isso como uma coisa negativa, e foi profundamente atual, né? Forte, né? Continua muito atual. Então essa reunião vê como é atual o marxismo, como ele é atual como estudo e como referência,
como a Revolução é uma referência. Fui a um comício grande, forte, como o Partido Comunista lá ainda é uma referência muito forte. Tem 20% do parlamento de lá. Como o Zyuganov, que estava lá conosco, que é o presidente do Partido da Federação Russa, ainda tem força. Fomos a concertos culturais lá, de homenagem à Revolução, de centenas de pessoas. Belíssimo, deve ser. Belíssimo, mais de 2.000 pessoas dentro do concerto. Um negócio incrível, né? Dentro de um mesmo concerto. Então, foi uma coisa muito forte. E como eles enxergam o Brasil, assim, naquela reunião, todo mundo entendeu como uma interrupção inconstitucional, né? Golpista. Ninguém entendeu aquilo como um processo natural, normal. E todo mundo entendeu como um processo que tem a ver com uma agenda, de fato, de interrupção de projetos populares e de uma agenda neoliberal que funcionou em lugares de formas diferentes, né? Todo mundo entendeu isso como a esquerda entendeu no Brasil. Ali ninguém teve dúvida do que ocorreu no Brasil e compreende isso como um processo de grave retrocesso geopolítico para toda a nossa região. Tanto que eles falam da experiência revolucionária, mas homenageiam as lideranças da América Latina com a mesma força. Jandira, você tem uma história em defesa da população, você vai para o 8º mandato, né? Uma de estadual. Esse é o 7º mandato. Você vai para o 8º, depende do povo. Eu acho que você vai. E eu queria perguntar, da época que você começou, até antes do mandato, na militância, para hoje, para a campanha que vai se fazer em 2018, qual um dos temas, é muito difícil escolher só um, mas qual um dos temas que você acha que vai destacar? Qual ainda o que está atual? Olha, Túlio, você sabe que eu passei já no Congresso por alguns governos, né? Eu me elegi, em seguida veio o governo Collor. Quer dizer, eu me elegi, estava no governo Sarney, a primeira vez eu fui deputado estadual, depois cheguei em Brasília, entrou o governo Collor, passei por Fernando Henrique, por Itamar, por Lula, por Dilma, agora estamos infelizmente nesse inferno, né, que nós estamos vivendo, que é o governo Temer, que não tem nenhuma legitimidade das urnas. E nós passamos por um momento que eu achei que algumas batalhas nós já tínhamos passado por elas, já tínhamos virado página, já estávamos em outra etapa. Com a entrada desse governo, nós voltamos a algumas pautas que eu achei que nós já tínhamos superado, né? Então, por incrível que pareça, nós voltamos à luta contra as privatizações de setores estratégicos que voltaram. Quer dizer, nós vamos ter que retomar lutas, por exemplo, como esse referendo revogatório, nós vamos ter que assumir essa bandeira para revogar absurdos que estão sendo feitos. O Brasil entrou em liquidação, né? Setores estratégicos de energia, como petróleo, setor elétrico, bancos públicos, Amazônia. Imagina, eu pensei que nós não íamos mais discutir esses assuntos, e nós voltamos a discutir esses assuntos, é um negócio inacreditável, né? A saúde, né? Que nós já tínhamos um SUS que nós sempre batalhamos a sua implantação, eu achei que nós íamos batalhar novos processos. Nós estamos agora voltando a debater de como a gente não deixa destruir, né? É uma política de novo de resistência. Então é um tema que sempre foi nosso, né? Sempre foi meu, até por ser médica, ter ajudado a construir esse processo do SUS, volta com muita força nesse momento, muita força. A questão da violência, não só contra as mulheres, eu fui relatora da Lei Maria da Penha, já teve um momento, né, que esse texto que está em vigor tem a minha assinatura, mas a violência no conjunto, questão da segurança pública, particularmente no estado do Rio de Janeiro, é o primeiro item de preocupação da sociedade. E esse tema nós vamos ter que entrar com muita força. Já foi um tema e voltou a ser, até porque muita gente aplaude tanques na rua, exército na rua. É essa a saída nossa? Quer dizer, esse é um debate, obviamente não pode ser, né, essa política punitiva pura e simples. Quer dizer, qual é a saída, né, vinculado com... É claro que nós temos que compreender que crime tem que ser punido, mas ao mesmo tempo, dizer, como é que a gente discute as saídas mais estruturais, né, para isso aí, o sistema carcerário, ou seja, esse é um debate que nós vamos ter que fazer, a violência contra a mulher, contra a juventude negra, a questão das UPPs que fracassaram, os UPPs que fracassaram, esse debate desse mercado das drogas, ou seja, esse é um debate da segurança pública que nós vamos ter que fazer, né, vinculado ao debate identitário, a luta contra a desigualdade, a questão do emprego.
14%. Muita força, 1,5 milhão de desempregados no Rio de Janeiro. A indústria naval, que sempre foi um tema nosso, soergueu no governo Lula, foi um patamar de 80 mil empregos, voltou a ter 2 mil empregos. As grandes bairros com lojas inteiras fechadas, Fechou né? tudo. As pessoas morando na rua, né? Quem era subempregado está indo para as ruas, né? Temática do emprego nas suas várias... A cultura no Rio de Janeiro é uma grande temática de geração de emprego. Estamos com dificuldade, né, de manter. Então, a micro e pequena empresa que entra o comércio, que entra... Então, a temática do emprego, de como gerar emprego massivo no Rio de Janeiro, esse é um tema que nós vamos ter que voltar a ele. Não tem jeito, ou seja, nós andamos para trás e vamos ter que devolver à sociedade um debate que permita a ela voltar a pensar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro derreteu, gente. O marco regulatório dele. Nós estamos vivendo uma crise de autoridade, uma crise ética, uma crise fiscal, uma crise social profunda, né? Nós temos uma prefeitura que vai muito mal das pernas, temos o governo do estado que acabou e o governo federal destruindo o estado do Rio de Janeiro e o Brasil. Então, de fato, vai ser uma campanha onde eu espero que a gente reverta o tamanho da abstenção que eu imagino que possa ter. Quer dizer, as pessoas precisam votar, né, para que a gente possa reverter esse processo. A omissão numa eleição como essa é muito ruim para nós. Você foi uma das pessoas que lá atrás denunciaram que era golpe. Mesmo algumas pessoas, às vezes até acharam que era loucura nossa, né? E você, com muito afinco, com muita coragem, com muita transparência e lado, que é uma coisa que combina com você colocar. Agora nós temos Tacla Duran, o perigo de não permitir o aborto mesmo quando a mulher sofreu um estupro. O governo Temer com 97% de rejeição, que é o presidente com mais rejeição no mundo, acho que hoje em dia. E na nossa história nunca teve isso. A história do Brasil. O almirante Otton, que recentemente foi libertado e ele pôde expor as razões ilegítimas da prisão dele. O que a gente pode falar para essas pessoas que de uma forma ou de outra foram iludidas, foram levadas? O vídeo racista da Rede Globo, e aí muita gente critica a manipulação da grande mídia, mas eu vejo em você uma das pessoas, a pessoa que teve coragem de denunciar isso na sede, no local deles, com muita propriedade. O que a gente pode falar para essas pessoas que de uma forma ou de outra se iludiram, pensaram que estavam lutando para a melhor do Brasil e na verdade era colocar o Brasil na mão dessa galera. Você poderia falar? Eu acho que a gente precisa assim, fazer um recorte que não divida a gente entre as pessoas que bateram panela ou não bateram panela, né? Até porque eu acho que parte dessa classe média que foi para a rua se iludiu mesmo, foi manipulada, né? Manipulada. Eu acho que porque o impeachment, que foi o golpe, ele não foi por uma questão ética, né? Porque se tivesse sido, não era esse o governo, né? E você veja que essas pessoas não voltaram às ruas para bater panela de novo, né? Acho que estão envergonhadas, na verdade, estão intimidadas, estão na defensiva. Parte dessas pessoas são oportunistas, né? Provocaram aquela mobilização com muita grana, com muita infraestrutura, porque eram atos de grande financiamento, com dezenas de carros de som, uma estrutura grande. Então, essas pessoas permanecem manipulando a opinião pública, gerando diversionismo de pauta, né, que vão para a porta dos museus, quer dizer, são pautas diversionadas para que a gente não olhe o foco principal da luta política. Então eles diversionam as pautas para a gente fazer isso. Agora, uma grande parte que foi para essas manifestações foi manipulada, foi enganada. Então eu acho que elas já entenderam isso e precisam ter a coragem de vir para o nosso campo, para o nosso lado, dizer, olha, tem uma agenda aqui de defesa do país, de defesa do mundo do trabalho, de defesa da previdência social pública, defesa da escola pública, da saúde pública. Então nós temos que acolher, não podemos ter preconceito, essas pessoas têm que ter a coragem de fazer a defesa daquilo que de fato é bom para o povo brasileiro. Para elas também, né? O povo brasileiro e para elas que estão dentro, elas estão perdendo muito com esse governo, né? Muita gente está perdendo muito e já se deu conta disso e não pode ter medo de vir para a luta conosco, contra esse governo e por um processo eleitoral aberto e limpo, onde esse estado de exceção não prevaleça. Quer dizer, por que condenar Lula? Por que Lula não pode ser candidato? Aonde é que está a prova contra Lula?
As pessoas que levantaram essa luta contra Lula, contra Dilma, são os maiores corruptos desse país, está tudo aí. Né? Então, se as pessoas não entenderam isso ainda, claro que elas entenderam, quer dizer, não querem votar no Lula, não votem, mas ele precisa ser candidato, é um direito dele, não tem nenhuma prova contra ele. Então é necessário que a gente reponha, o Lula não ser candidato é a falência da democracia brasileira, não há prova contra ele. Você não pode condenar ninguém sem prova, nem Lula e nem ninguém. Né? Nem Lula e nem ninguém. Senão então, a eleição não é legítima, né? Exatamente. Então nós precisamos garantir que todas as pessoas que não têm prova contra elas possam ter o direito civil, o direito democrático de participar do processo político. Então essas pessoas precisam compreender isso e defender a democracia. A criminalização da esquerda, a criminalização da política, a criminalização das pessoas sem prova, isso é muito arriscado, é muito temerário e a gente acaba dando luz ao fascismo, que é o que pode crescer no Brasil. E isso é gravíssimo. Quer dizer, dar espaço para correntes fascistas, para correntes que defendem a tortura, que defendem a violência contra a mulher, que defendem o estupro, que defendem retrocesso na legislação. E o povo brasileiro não quer isso. O povo brasileiro não é fascista, não é essa a característica. Né? Outro dia até a nossa pré-candidata, a Manuela, disse: quem derrota um Bolsonaro da vida é o bom senso do povo brasileiro. Né? Ele não é o nosso polo de debate. Nós queremos que o bom senso derrote esse tipo de visão. Né? Dificulta até o debate, né, Jandira? Claro, com esse pessoal não tem debate, né? É muito difícil. Jandira, você é uma líder política, não só do Rio de Janeiro, mas como do Brasil inteiro. Então, não tem uma pergunta, às vezes até repetitiva, mas é uma pergunta que a gente tem que fazer de tempos em tempos para você. Claro. Você já inseriu aí um pouco. Como você vê a eleição no Rio de Janeiro? Muitas pessoas querem saber sua opinião. E no Brasil, eu sei que você tem uma defesa muito forte da população, da democracia, dos trabalhadores. Mas a todo momento as pessoas querem saber um pouco, a cada momento, a cada olhar. O que você poderia dizer para a gente? Você pode acrescentar o quadro está muito indefinido, né? Tanto da eleição do Rio como do Brasil. Eu acho que a esquerda tem que ter um aprendizado nesse processo. E acho, primeiro, que a esquerda sozinha ela não vai ter vitória, ela precisa ampliar o seu campo. E não é uma ampliação de legendas, é uma ampliação para dentro da sociedade. Né? Tem muita gente que não é de esquerda, mas não é de direita, não é fascista. É um pensamento médio, de centro da sociedade brasileira, que são pessoas que produzem, que trabalham, que são pequenos e médios empresários, que são pessoas nacionalistas, que são professores universitários, que são juristas democráticos. Que dá para interagir, né? Lógico, eu acho que o que define um campo é uma agenda. Você tem um projeto nacional de desenvolvimento, você tem um projeto da inovação, você tem um projeto da ciência, você tem um projeto da educação pública, da saúde, da previdência, um projeto de grande possibilidade, você junta uma galera que não necessariamente é de esquerda, que não necessariamente está dentro de uma legenda, mas é um campo político, né, que pode ser de um pensamento médio social, não necessariamente de esquerda. Então nós precisamos fazer com que esse campo amplo se articule conosco, do campo e da cidade. Né? Segundo, nós precisamos tentar unir as nossas forças. Isso não quer dizer que cada partido hoje não possa ter o seu candidato. Todo mundo pode apresentar a sua alternativa. E lá na frente vamos ver quem é que une mais, qual é a perspectiva que mais unifica, qual é a possibilidade real de permanecer, porque o quadro está muito indefinido. Né? Então o PCdoB tem a sua pré-candidatura, que vai consagrar agora no seu congresso, que é a Manuela Dávila, né? O PT, nós precisamos garantir que o Lula seja candidato, o PDT tem lá seu candidato. Esse é o momento de todo mundo se apresentar e a gente tentar construir essa frente ampla. E no Rio de Janeiro, o quadro é muito complexo porque faliu tudo, né? Então nós vamos ter que reconstruir uma frente aqui que possa reunir o máximo possível e ter um campo aqui o mais unificado possível para tentar chegar no segundo turno e ganhar a eleição. Esse tem sido o esforço do PCdoB, esse é o esforço que a gente vai tentar viabilizar. Não é fácil, o Rio de Janeiro está muito destruído, né, como esperança. Vamos ter primeiro que ganhar a esperança das pessoas que o Rio de Janeiro é viável. Nós estamos sendo olhados no Brasil, as pessoas estão tendo dó de nós. Rio, que era aquela referência feliz, né, para cima, de força. O Congresso Nacional, o pessoal pensa, o que aconteceu com o Rio de Janeiro?
As pessoas olham assim, surpresas com o nível que a gente chegou nesse fundo de poço que o Rio de Janeiro chegou e que o Estado do Rio de Janeiro chegou. Então, vamos precisar reconstruir o Rio de Janeiro e vamos ter que contar com a esperança e com a luta e com esse sentimento guerreiro do povo do Rio de Janeiro. Indira, muito obrigado. Eu que agradeço. E volte logo. E se quiser dar uma despedida para o povo fluminense e brasileiro, a gente agradece. Do povo a gente nunca se despede, a gente só diz até breve, quem está sempre perto, está sempre junto. E eu espero poder falar sempre com vocês, porque vocês são um canal que eu respeito muito. A gente está sempre junto nas coisas e eu espero que a gente possa estar sempre trocando aqui, possa conversar mais e que a gente possa junto ir construindo saídas e pensamentos que possam nos oxigenar a cabeça e ter caminhos e luzes assim que nos levem a algum bom porto. Muito obrigado. Obrigada a vocês.